Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Arena Especial de hoje. A mensagem de hoje é impressionante, maravilhosa. Prepare o seu coração. Antes, porém, eu quero lembrá-los que o nosso programa tem feito o melhor possível para deixar mensagens diárias nas redes sociais. Nós estamos no Twitter, @Arena do Futuro. Ali você tem pequenas mensagens para alimentar a sua vida espiritual todos os dias. Também estamos no Facebook. No Facebook nós colocamos textos, frases e vídeos diários. Você entra lá no facebook.com/Arena do Futuro. E também o nosso blog, que está dentro do site da Novo Tempo. Você entra novotempo.com/Arena do Futuro e ali você tem mais vídeos, mais mensagens, mais testemunhos. Além disso, nós temos também um DVD, que é o nosso estudo bíblico, que estamos oferecendo para você, um DVD chamado A Última Esperança. Esse DVD está em português e espanhol e tem sido utilizado em toda a América do Sul. Milhões de pessoas já receberam esse DVD e nós queremos oferecê-lo a você. Oferecer gratuitamente. É só você ligar para cá ou mandar um e-mail e nós enviaremos um DVD até a sua casa, totalmente de graça. Eu quero aproveitar e fazer um anúncio, dar um recado aqui. No final de 2014, eu gravei um novo DVD. E esse novo DVD está sendo devidamente preparado, já está gravado, e nós vamos oferecê-lo aqui no programa também. Esse novo DVD chama A Verdade. Então nós pegamos vários temas da Bíblia e colocamos dentro desse título geral, A Verdade. Então você vai saber a verdade sobre temas polêmicos da Bíblia, entendeu? São 20 temas, nós já gravamos, já está pronto e em breve nós vamos oferecer aqui no programa. Por enquanto, nós estamos oferecendo o DVD A Última Esperança, que tem sido uma grande bênção. Louvado seja Deus por tudo isso. Bem, agora prepare-se porque o tema de hoje é: as profecias explicam a volta de Jesus. As profecias da Bíblia explicam detalhes da volta de Jesus. Nos programas anteriores, você percebeu que nós mostramos as profecias indicando que Jesus vai voltar. Mas agora nós vamos saber os textos proféticos que explicam detalhes da volta de Cristo, justamente para desmistificar algumas ideias e pensamentos que não estão corretos. Por isso, tome a sua Bíblia, pegue uma caneta e vamos abrir a palavra de Deus. Bem, você sabe que Jesus vai voltar. Foi Jesus quem disse aqui em João 14, versos de 1 a 3, é um texto bem conhecido, mas eu faço questão de ler outra vez os 3 versículos. João 14, de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Aqui está a promessa. Essa promessa da volta de Cristo, ela é repetida mais de 2.500 vezes em toda a Bíblia. Só que esse texto que eu li são palavras textuais, verbais de Jesus. Agora vem a pergunta: o que as profecias bíblicas falam sobre a volta de Cristo? Como será a volta de Cristo? Então, o primeiro texto que eu quero ler com você é o que está em Apocalipse. Abra comigo a Bíblia em Apocalipse, capítulo 1, verso 7. Essa é uma tremenda profecia, é uma tremenda revelação. 1:7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Você viu? Esse verso, isso aqui é uma profecia. E aqui você tem várias revelações. Uma delas é: Jesus vem com as nuvens. Então, resumindo, Jesus vai aparecer lá em cima, ok? Jesus não vem de baixo, Jesus vem de cima, ele vem do céu.
Tudo bem? Então, eis que vem com as nuvens, ele virá lá em cima. Segunda coisa, a Bíblia diz, todo olho o verá, ou seja, todas as pessoas que estiverem vivas verão Jesus. Tanto as pessoas boas como as pessoas más, tanto as pessoas fiéis quanto as pessoas infiéis. Todas as pessoas que estiverem vivas verão Jesus. Outro detalhe, quando a Bíblia diz todo olho o verá, a Bíblia está falando do olho mesmo, desses olhos aqui. Porque algumas pessoas dizem que se refere aos olhos da fé. Não, não são os olhos da fé, são os olhos literais. Esses olhos que eu tenho aqui e os seus olhos também. Todo olho verá, diz a Bíblia. Agora, o texto continua, o verso 7 continua, e diz assim, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente amém. Só que um pouco antes dessa frase, tem uma outra, que diz assim, todo olho verá, até aqueles que o traspassaram. E aqui está uma outra revelação. Veja, quem são as pessoas que o traspassaram? O que significa traspassar? Bem, deixa eu colocar a Bíblia aqui para te explicar. Veja, Jesus foi traspassado, está vendo aqui? Ou seja, furaram as mãos dele, e furaram os pés dele, e furaram também a sua cabeça com aquela coroa de espinhos. Então, pessoas pegaram o martelo, pegaram os pregos e bateram aqui, traspassaram Jesus. Alguém pegou aquela coroa de espinhos e botou na cabeça dele. Então, as pessoas que traspassaram Jesus, que já morreram, elas também verão Jesus. Aí você pergunta, pastor, como? Se estão mortas? É porque existe uma promessa que Jesus Cristo fez em Mateus capítulo 26, de que essas pessoas que mataram Jesus literalmente e que já morreram, elas irão ressuscitar um pouquinho antes da volta de Cristo e elas verão Jesus vindo em glória e majestade. Exatamente como está escrito em Apocalipse 1, verso 7. Você viu que no verso 7 nós aprendemos três coisas impressionantes. A primeira, ele vem com as nuvens. A segunda, todo olho verá. A terceira, até mesmo aqueles que traspassaram Jesus o verão. Então você está percebendo que as profecias explicam a volta de Jesus. Agora tem um outro texto que eu preciso mostrar para você, que estão relacionados às profecias, para explicar um pouco mais sobre a volta de Cristo. Veja o que diz Mateus 24, versos 30 e 31. Diz assim, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Veja que essa primeira frase, ela está de acordo com Apocalipse 1, verso 7. Continuando, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Verso 31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. O que esse texto aqui nos revela? Esse texto nos revela, primeiramente, que Jesus virá nas nuvens com poder e muita glória. Isso significa que Jesus não virá como um bebê, como veio a primeira vez. Isso significa que Jesus não virá andando na terra, como alguns acham. Isso quer dizer que Jesus virá nas nuvens dos céus com poder e muita glória. Ou seja, ele virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Uma vez alguém me disse, pastor, se Jesus voltar, vão matá-lo outra vez. Esse texto prova que não. Mostra que Jesus virá nas nuvens dos céus com poder e glória. Todo o seu poder e toda a sua glória. Dá para você imaginar? É só você pensar no sol quando está na sua maior força. Imagina aquele dia ensolarado, aquele sol que brilha de forma muito intensa. Você imagina, quem fez o sol? Quem criou o sol? Foi Jesus, não foi? Pois é, agora o Criador do sol virá com todo o poder e com toda a glória. Isso quer dizer que a volta de Cristo será mais impactante do que o sol, muito mais.
Então, esse texto nos ajuda já a entender tudo isso. E o versículo 31 fala que ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombetas. Outra revelação. Significa que Jesus não virá sozinho. Ele virá com os anjos. E de acordo com a Bíblia, será uma multidão, milhões e milhões de anjos virão com Jesus. É o que diz o verso 31. E diz assim: e esses anjos reunirão os escolhidos dos 4 ventos de uma outra extremidade dos céus. E aqui tem outra revelação. Quer dizer, quem vai reunir os salvos, quem vai descer aqui na terra e vai pegar as pessoas pelas mãos, não será Jesus, serão os anjos. Os anjos descerão aqui e nos tomarão pelas mãos. E Jesus, onde vai ficar? Jesus vai ficar nas nuvens dos céus. Ele vai ficar parado nos ares e todo olho o verá. E como diz o verso 31, ele enviará os seus anjos, e diz a Bíblia, e esses anjos reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma outra extremidade dos céus. Viu que revelação impressionante? Vamos para outra revelação. Vamos agora para a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. No capítulo 4 e o versículo, nós vamos ler o verso 16 e também o verso 17. Confira. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Uau, você viu essa revelação? Essa revelação diz que quando Jesus voltar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Entendeu? Então, está claro para nós que no dia da volta de Cristo haverá uma ressurreição, e essa ressurreição será das pessoas que morreram em Cristo, das pessoas que morreram salvas, das pessoas que morreram firmes na fé. Outra coisa, vamos continuar agora no verso 17, que diz assim: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Paremos aí. Isso quer dizer que as pessoas vivas, fiéis, serão arrebatadas, levadas pelos anjos para encontrar Jesus nos ares. Juntamente com eles. Eles quem? Os que ressuscitarem. Os mortos em Cristo que ressuscitarem. E o verso 17 continua dizendo: juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então você entendeu? Jesus vai ficar nos ares, os anjos descerão aqui, nos tomarão pelas mãos, os mortos em Cristo ressuscitarão, então os ressurretos e os vivos fiéis serão juntos, serão reunidos, e os anjos levarão esses salvos, e nós vamos encontrar Jesus nos ares, e a partir desse encontro nos ares, nós vamos então viajar com Jesus para o céu, para estarmos para sempre com o Senhor. É o que diz o texto. Quanta revelação, não é? Quantas coisas lindas. Você viu como as profecias, elas explicam a volta de Jesus, como será os detalhes da volta de Jesus. Agora eu vou lhe mostrar um outro texto surpreendente, para você saber realmente o que vai acontecer. Aqui em Tessalonicenses mesmo, só que vamos para o segundo livro. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, nós vamos no capítulo 2. E vamos analisar aqui o versículo 8, o 7, o 8 e o 9. Segunda aos Tessalonicenses 2, de 7 a 9. Diz assim: com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Bom, essa leitura nos revela várias coisas, mas relacionada à volta de Cristo, eu quero destacar uma revelação. E essa revelação é a que está no verso 8, que diz assim: será revelado o iníquo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto: Jesus matará os iníquos com o sopro da sua boca. Entendeu? Ou seja, no dia da volta de Cristo, ficará definitivamente claro quem é de Deus e quem não é.
E aqueles que são iníquos, ou seja, aqueles que não aceitaram a salvação, essas pessoas que estiverem vivas quando Jesus voltar, elas serão mortas pelo sopro da boca de Deus. Ou seja, esse texto que eu acabei de ler está de acordo com esse outro aqui de Apocalipse. Veja só, Apocalipse capítulo 6, Apocalipse número 6, versos 14, 15 e 16. Confira. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Percebeu? Então, o texto de 2 Tessalonicenses 2, versos 7, 8 e 9, aqueles 3 versículos, estão de acordo com esses, mostrando que no dia da volta de Cristo, haverá muita gente que não ama Jesus, que não serve a Jesus, muita gente viva. E essas pessoas que não aceitaram Jesus, que estiverem vivas na volta de Cristo, elas morrerão no dia da volta de Cristo, com o sopro de Deus. Então, será assim, Jesus aparece nas nuvens, os mortos em Cristo ressuscitam, os vivos fiéis serão arrebatados juntamente com os ressurretos e serão levados para os céus. Os ímpios vivos morrerão no dia da volta de Cristo. E os ímpios que já estavam mortos permanecerão mortos, não sairão da sepultura, permanecerão mortos. Estes somente ressuscitarão, os ímpios mortos, somente ressuscitarão depois de 1000 anos. Esse é um assunto para um outro programa, que nós voltaremos a falar sobre os 1000 anos, mas num outro programa. Eu creio que agora você já começou a entender que as profecias bíblicas revelam e explicam como será a volta de Jesus. Agora tem um outro detalhe que eu queria explicar para você, baseado na Bíblia. Uma outra profecia que nos ajuda a entender o que vai acontecer na volta de Jesus. E essa profecia está em Apocalipse capítulo 20. Veja, um outro programa, nós vamos analisar o capítulo 20, mas hoje eu quero mostrar somente o verso 1 e o verso 2. Observe. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Então entenda, no dia da volta de Jesus, Satanás será preso e a sua prisão durará 1000 anos. Sobre os 1000 anos falaremos outro dia. Agora, hoje você precisa entender que na volta de Cristo, Satanás será preso. A Bíblia diz que o anjo tem na mão a chave do abismo. O abismo aqui mencionado é o mesmo mencionado em Gênesis capítulo 1, quando se refere à condição da terra que estava informe, ou seja, antes mesmo de Deus criar todas as coisas. A partir da volta de Cristo, durante os 1000 anos, a terra ficará vazia e escura. E aqui no capítulo 20, a terra será chamada de abismo outra vez. Quando diz a Bíblia que Satanás será preso e lançado no abismo, significa que Satanás ficará nesse planeta escuro e vazio durante 1000 anos e que a sua prisão será uma prisão circunstancial. A prisão circunstancial significa que o diabo não terá nenhuma pessoa para tentar. As pessoas fiéis estarão no céu e as pessoas infiéis estarão mortas. Então Satanás ficará sozinho nesse planeta. Esse planeta estará vazio, escuro, tudo destruído. Por isso a Bíblia o chama de abismo. Então perceba que a volta de Jesus é o fim desse mundo mau. É a prisão de Satanás.
mas é também a salvação daqueles que amam a Jesus. Tudo isso está envolvido no tema da volta de Jesus. Agora, que você entendeu esse assunto, sobre a prisão de Satanás, os detalhes da volta de Cristo, nós precisamos então agora explicar duas coisas mais. Essas duas coisas mais, aí resolve definitivamente o nosso tema. Analisando esses dois detalhes importantes. Dos dois, o primeiro é sobre a ressurreição. Nós já sabemos que na volta de Cristo, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Só que vem uma pergunta, como será essa ressurreição no dia da volta de Cristo? É sobre isso que eu queria mostrar aqui. Vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. E vamos ler apenas 2 versículos e já são suficientes. Capítulo 15 de 1 Coríntios, vamos ler os versículos 51 e 52. Veja só. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Esse é um texto incrível, porque ele explica que os mortos em Cristo, quando ressuscitarem na volta de Jesus, essas pessoas ressuscitarão incorruptíveis. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando essas pessoas estavam vivas, elas de alguma maneira foram corrompidas pelo pecado, como é o caso de cada um de nós. Você vê, por exemplo, uma pessoa que usa óculos é porque a visão já não está boa. Às vezes o cabelo dos homens começam a cair e às vezes ficam brancos. Aparecem as rugas, o corpo muda, não é? Aparece uma enfermidade, uma dor, uma situação complicada. E às vezes a pessoa, quando vai a óbito, ela pode já estar velhinha, cansada, velhinho, cansado, ou morreu num acidente, ou morreu com uma enfermidade. Enfim, as pessoas quando morrem, elas geralmente já têm o corpo bastante machucado pela vida, por causa do pecado. Quando a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão incorruptíveis, quer dizer que tudo aquilo que o pecado causou ao corpo dos servos de Deus, Deus vai corrigir. As pessoas que ressuscitarem na volta de Cristo, elas ressuscitarão perfeitas, sem nenhuma corrupção, sem nenhum problema físico ou mental ou espiritual. Nós ressuscitaremos perfeitos e seremos semelhantes a Cristo Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Ficou claro para você, então, que as profecias bíblicas nos ajudam a entender como será a volta de Cristo. O segundo ponto que eu havia mencionado, eu quero explicar para você, sentado aqui no meu sofá. Eu quero convidar você a sentar comigo e a gente vai conversar sobre esse último ponto relacionado à volta de Cristo. Deixa eu só me ajeitar aqui para que a gente possa conversar mais tranquilamente, mais à vontade. Você já está sentado? Já está? Entendeu todo o tema de hoje? Muito bem, parabéns. Agora, por favor, chega mais perto. Pode chegar mais perto, sem medo. Vem. Chega mais perto. Estou falando para você que é uma jovem que está assistindo o programa. Para você, para as crianças. Eu sei que tem muitas crianças que assistem ao Arena. Por favor, vem mais perto de mim, por favor. Traga a sua cadeira, o sofá, chega pertinho. E eu quero falar com você o último ponto. O último ponto é o seguinte. Jesus está voltando. Já sabemos como será a volta dele. Agora tem um detalhe. O que fazer para estar preparado? O que fazer para subir com ele quando ele voltar? Eu quero então mencionar para você 5 passos. 5 passos simples, porém eficientes e importantes. O primeiro passo é você estudar esse livro diariamente, e fazer isso em oração. Número 2, aceitar Jesus como seu Salvador pessoal.
Número 3, obedecer os 10 mandamentos de Deus que aparecem em Êxodo 20. Número 4, nascer de novo, ser batizado nas águas, como Jesus foi batizado. E número 5, permanecer firme na fé, como um discípulo de Jesus, testemunhando para as pessoas do que Jesus fez na sua vida. Entendeu? Se você der esses passos, se você tomar a decisão de, a partir de hoje, viver assim, eu tenho certeza que você estará preparado para a volta de Jesus. Pecador, somos todos. Falhos, somos todos. Cometemos erros o tempo inteiro. Mas o que você tem que fazer é segurar na mão de Deus. E mesmo tendo suas lutas, mesmo enfrentando os seus problemas, caia de joelhos, confesse os seus pecados, peça perdão a Deus. Se você pecar 10 vezes, passe por esse processo 10 vezes. Arrependimento, confissão e abandono. Ou seja, não desista, jamais, porque Jesus está voltando e você precisa estar preparado. O céu não será igual sem a sua presença. Jesus te ama muito e Jesus está chamando você para essa entrega, para essa decisão, para essa preparação para a vida eterna. Amém? Entendeu? Está de acordo? Eu já tomei minha decisão e creio que você também está tomando a sua decisão. Parabéns. Vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado por essas profecias que nos ajudam a entender como será a volta de Jesus. E obrigado porque essas pessoas que estão agora comigo tomaram a decisão de se prepararem para a volta de Cristo. Então, Senhor, a partir de agora, que essa pessoa procure a igreja adventista e ali estudem a Bíblia mais e melhor, para que quando Jesus voltar, essas pessoas todas, todos nós, estejamos prontos. Nas tuas mãos eu entrego esta pessoa e fazemos essa oração agradecidos em nome de Jesus. Amém.